Você já parou para pensar que existem muitos cristianismos dentro do cristianismo? E que quando você vai para as Escrituras, você se depara com a verdade objetiva de Deus? Deus tem a verdade absoluta. Apesar de vivermos em um mundo em que se diz que a verdade é relativa, a Bíblia apresenta esse Deus grandioso, maravilhoso, absoluto, eterno, poderoso e que tem o melhor para cada um de nós. Em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, há um texto bem interessante e que eu gostaria de compartilhar contigo. A Bíblia diz assim: Vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto é muito interessante. Esse texto, de certa forma, ele trata da preocupação divina em alertar a humanidade que a verdade ela é absoluta e que não há nenhuma variação de mudança. E que Deus está ansioso, preocupado em alertar as pessoas acerca do juízo vindouro. O fato de haver diversos cristianismos dentro do cristianismo e que, de certa forma, isso também contribui para a pregação do evangelho, haja vista as missões, os missionários espalhados pelo mundo inteiro, e isso tem sim contribuído com a pregação do evangelho. No entanto, isso não exclui a intencionalidade de Deus em ter uma mensagem exclusiva para alertar as pessoas. Quando falo mensagem exclusiva, não estou dizendo de exclusivismo, mas a preocupação em Deus deixar bem claro a distinção do que se há de muita coisa neste mundo, tanto secular quanto religioso. O cristianismo primitivo, por exemplo, também era um tanto diverso. Paulo pregou para os gentios, Pedro fixou-se ali entre os judeus. Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, a gente vê Mateus preocupado com o público mais judaico também. Lucas já era um tanto mais assim universal, um pesquisador, uma pessoa que se preocupou, mas quando nós observamos no contexto geral os apóstolos, os autores bíblicos, nós percebemos a orientação do Espírito Santo, ele está ali fazendo aquela supervisão, tá bom? Para que tudo ocorra conforme a vontade de Deus, para que a verdade de Deus, a verdade objetiva, a verdade absoluta pudesse ser clarificada. Interessante que dentro dessa questão da diversidade que havia no cristianismo, e aqui eu gostaria de fazer uma observação, que a palavra diversidade não deveria ser confundida hoje com os muitos movimentos, as pautas identitárias que tentam de uma forma anacrônica tentar associar muita coisa do cristianismo a fim de relativizar para esse contexto tanto social quanto a questão religiosa deste mundo também em que vivemos. Sabe, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que eu e você precisamos ter em mente é que Deus tem a verdade absoluta e que Ele tem urgência para que você e eu conheçamos essa verdade. Apocalipse 14, 6, ou seja, Deus tem um evangelho eterno para pregar sobre a terra, para anunciar o juízo sobre as pessoas e que as pessoas o adorem. É bem claro isso, tá? Há um teólogo chamado James Dunn que ele chega a dizer que lá no cristianismo primitivo havia uma única, não havia uma única cristologia no cristianismo, mas havia uma diversidade no cristianismo. Portanto, amigo,
eu quero dizer o seguinte: mesmo que atualmente existam muitos cristianismos dentro do cristianismo, ainda assim, isso não exclui a intenção de Deus em proclamar, em cumprir a sua verdade única para os povos. Se você ainda não percebeu ou não havia percebido o texto de Apocalipse 14, 6 e 7, procure fazer uma conexão entre esse texto com Daniel capítulo 7, dos versos 9 a 22. E ali você vai entender que Deus não está brincando, mas que Ele está muito preocupado, está muito ansioso para dar um ponto final na história deste mundo, a fim de acabar as injustiças e as subversões humanas. Procure se atentar à palavra de Deus. Neste mundo em que há muitas verdades, há muitos conceitos, Deus quer alertar você e a mim para a sua única verdade. Ele é absoluto, Ele é eterno, Ele é verdadeiro e nele não há variação de mudança. Confie em Deus, ame ao Senhor e dê ouvido à sua palavra.